Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que nos visitam por estar interagindo conosco, postando seu comentário ou enviando a sua crítica. Muito obrigado. A você que não é inscrito aqui no canal, faço o convite, se inscreva e faça parte deste grupo de vascaínos. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo aqui do canal. Lembrando, deixarei na descrição deste vídeo o link do grupo do WhatsApp. Basta vocês clicarem neste link que vocês serão redirecionados automaticamente para o grupo do WhatsApp. Uma oportunidade ímpar para a gente poder interagir e tratar sobre assuntos referentes ao nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, hoje, dia 10 de agosto de 2019, sábado, véspera do jogo entre Vasco e Goiás, jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente mais tarde vai trazer tudo sobre esse jogo entre Vasco e Goiás. No entanto, no momento, a gente vem trazer uma notícia aqui, notícia esta que saiu ontem à noite, dada pelo jornalista Davi Nascimento do jornal O Lance, a qual ele menciona que o Vasco teria conseguido um novo ato trabalhista, onde possibilitaria o clube de pagar 125 milhões de dívidas em 6 anos. Esses jornalistas, de uma forma em geral, eles ficam preocupados em dar furo de reportagem e eles não explicam, principalmente para os torcedores mais humildes, o que é o ato trabalhista. E neste vídeo a gente vai explicar o que é ato trabalhista, como funciona, se isso é bom ou é ruim para o clube. O Vasco ficaria livre das penhoras? O Vasco teria condições de pagar 125 milhões em 6 anos? Bem, meus amigos, primeiramente, o que é ato trabalhista? Nada mais é do que um acordo feito entre os clubes, no caso o Vasco e a Justiça do Trabalho. Todas as ações que o Vasco tem na esfera trabalhista ficaria centralizada em apenas uma vara no Tribunal Regional do Trabalho. O Vasco todo mês destinaria ao TRT uma porcentagem da sua renda para que essas dívidas trabalhistas fossem quitadas, amortizadas de forma parcelada. Uma coisa que é importante a gente mencionar nesse vídeo: o Vasco teria como fazer esse parcelamento cerca de 125 milhões em 6 anos? Primeiro, a gente não sabe se a dívida do Vasco no total é de 125 milhões. Vamos supor que o valor seja esse na esfera trabalhista. Em 6 anos, o Vasco teria que destinar mensalmente para o TRT 2 milhões de reais. Isso é bom para o clube? Claro que é. É bom para o clube porque o clube ficaria livre, ou melhor, reduziria a possibilidade de futuras penhoras
na esfera trabalhista. Por que eu faço questão de falar na esfera trabalhista? O torcedor do Vasco tem que entender que a dívida do clube hoje chega à casa de 580 milhões. Dentro dessa fatia, 125 milhões seria por causa de dívidas trabalhistas. Só que o Vasco tem ações na esfera civil e o Vasco tem ações na esfera federal. Essas ações na esfera civil e na esfera federal, elas não englobam esse ato trabalhista. Ou seja, o Vasco ficaria livre de penhoras, num primeiro momento, apenas na esfera do trabalho. Se o Vasco não pagar as execuções na esfera civil e na esfera federal, obviamente que o clube vai sofrer penhoras. Isso não coloca fim nas penhoras. É uma coisa que tem que ficar bem claro. Só entra nesse ato trabalhista as execuções das sentenças e dos acordos homologados em ações trabalhistas até a data da publicação desse ato trabalhista. Vamos dizer, foi publicado no Diário Oficial que na data de hoje, dia 10, todas as ações trabalhistas que o Vasco tem até esta data estão embutidas nesse ato trabalhista. Perfeito? Por exemplo, amanhã determinado atleta ou funcionário coloca o Vasco na justiça, dia 11 de agosto. Esse processo ele não está embutido no ato trabalhista. Por isso que é importante o Vasco pagar esse ato trabalhista em dia, destinar parcelas, porque é um alívio para o clube. O clube ele realmente sofre várias penhoras aí na esfera trabalhista. A gente tem como exemplo aqui no Rio de Janeiro o Botafogo. O Botafogo começou a pagar esse ato trabalhista e ele começou com 750 mil reais. Uma quantia que é pequena, mas o Botafogo já paga esse ato trabalhista aí há mais de 5 anos. Então, o clube consegue equacionar as suas dívidas, vai pagando paulatinamente e, como eu disse, é um alívio. O Vasco precisa pagar as suas contas em dia. É até redundante a gente falar isso aqui. Na minha humilde opinião, é muito melhor você fazer acordos como esse ato trabalhista, como o Profut, do que esse fundo internacional que a gente já teve oportunidades de explicar aqui no canal como que funciona. Você que tem dúvida como que funciona, é o vídeo de destaque aqui do nosso canal. É só clicar lá que vocês terão conhecimento de como que funciona. A gente viu muito torcedor do Vasco empolgado, falando que penhora iria acabar, que o Vasco iria conseguir pagar todas as suas dívidas. E a gente tem que ser transparente e falar a verdade. É importante a gente elucidar aos torcedores do Vasco o que efetivamente vai acontecer. Em síntese, é isso. O clube vai conseguir respirar melhor
No entanto, é importante, repito, que essa dívida trabalhista seja paga corretamente e não pode descumprir os acordos em outras esferas da justiça, como federal e civil, porque senão o Vasco vai sofrer penhoras sim. Então, meus amigos, esse, de forma assim, a grosso modo, é o assunto referente ao ato trabalhista. A gente espera ter contribuído aí para o entendimento de todos como que vai funcionar. Mais tarde a gente vem gravar um vídeo aqui para poder fazer o pré-jogo. Já vamos fazer hoje o pré-jogo com estatísticas, histórico, jogos emblemáticos entre Vasco e Goiás. E vamos acompanhar tudo que vai ocorrer aí no dia do Vasco aí. Lembrando que o Vasco está treinando nesse momento lá no CT do Almirante. E mais tarde a gente vem com mais notícias. Vasco neles. Valeu!